Olá, tudo bem? Hoje eu quero gravar esse vídeo aqui falando, nunca fiz nenhum vídeo sobre os testemunhos de Jeová com o meu rosto assim à mostra. Mas de tantos que já apareceram no canal, questionando, porque eu falei sobre o livro O que a Bíblia realmente ensina, que é um livro que eles dão para as pessoas no início do estudo. Mas muitos dizem que eu estou falando contra Jeová, que eu estou contra Deus. Quer dizer uma coisa, a você que é testemunho de Jeová. Vocês aprenderam no Salão do Reino, conforme a organização vos ensinou, que todas as pessoas que falam sobre as testemunhas de Jeová, claro, aquelas que falam a verdade sobre elas, é vista como se estivesse falando contra Jeová. Observe bem que o corpo governante coloca as testemunhas de Jeová numa condição de pensar que todos aqueles que dizem a verdade sobre a organização está falando contra o próprio Jeová. Se você observar bem, o corpo governante ele se coloca no lugar de Deus. Por quê? Eles fazem as publicações, fazem os livros, eles dão esse alimento que vocês alimentam, e depois, quando nós comentamos sobre esses livros, essas revistas que é os vossos alimentos, vocês dizem que nós estamos falando contra Jeová. Ou seja, não foi o Jeová que escreveu essas revistas e esses livros. Não foi. Foi homens que escreveram. E quando nós falamos sobre ele, vocês dizem, você está falando contra Jeová. Você deveria, você que é testemunho de Jeová, deixar um pouco de ser alienado, mente fechada, e pesquisar mais sobre a origem da sua organização, o passado negro da sua organização, pesquisar as escrituras, ver um monte de acrescento que fizeram na sua Bíblia, na tradução do Novo Mundo, das escrituras sagradas. Você vai ver um monte de acrescento que está lá entre os colchetes, as palavras que foram acrescentadas, que eles dizem e afirmam que aquilo foi para dar melhor leitura, para rezar melhor o texto. Mas aquilo é simplesmente para dar uma rasteira no seu entendimento. Porque se você for em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, você vai ler lá sobre o primogênito de toda a criação, que é onde vocês tiram uma base herética para dizer que o filho do pai foi criado, né? Para dizer que o Salvador foi criado, sendo que em parte alguma fala que ele foi criado. Ali fala que ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele teve a primazia de criar todas as coisas. Então aquela palavra primogênito não tem nada a ver com ser criado. Ele foi o primogênito de todas as coisas. E se você ler João capítulo 1, versículo 3, a tradução do Novo Mundo, quando eles fizeram, eles esqueceram de colocar a palavra outras entre os colchetes lá dentro. Porque lá está escrito, porque sem ele nada do que foi feito se fez, né? Ele existiu antes de todas as coisas. Então eles deveriam ter colocado ali, antes de todas as outras coisas. Como não colocaram, nós podemos ver que ali eles esqueceram, mas lá em Colossenses fizeram aquele acrescento para forçar a barra dizendo que o Salvador foi criado. Ok? Então você examine mais a sua crença, seja humilde a esse ponto de pesquisar a sua crença. Porque uma grande hipocrisia que tem dentro do Salão do Reino, na organização das testemunhas de Jeová, é uma que você pode pesquisar a crença dos outros e pode difamar todos e dizer que a religião de todo mundo é falsa, assim como o próprio site oficial afirma que as outras religiões são falsas. Mas a sua própria religião você não pode examinar, porque senão os anciões começam a pesquisar a sua vida e ficar na sua cola, atrás de você, para saber por que você está pesquisando isso. E ainda dizem que você está iniciando num princípio de apostasia e está se rebelando contra o próprio Jeová. Ou seja, dão uma injeção de medo em você, dominam o seu psicológico para você não pesquisar as verdades sobre a organização. Vai lá, você que é testemunho de Jeová, comece a examinar os proclamadores do reino, comece a verificar os livros antigos, faça uma visita no site chamado Biblioteca Testemunha de Jeová. Vá lá e faça o download dos livros antigos e veja, naquele livro Milhões que Agora Vivem, Jamais Morrerão, na página 125, você vai ver lá a falsa profecia que fala que Abraão, Isaac e Jacó
e os patriarcas retornariam no ano de 1925 e não retornou coisa nenhuma. Você vai ver a falsa profecia do ano de 1914 e outras mais. Fora as mensagens subliminares que tem nos desenhos, lá nos livros. E se quiser eu mostro para você. Vá lá nas revistas e nos livros e examine. Eu tenho publicações aqui e posso fazer esses vídeos e mostrar para você. Agora, eu quero ver você me fazer um vídeo mostrando que eu estou errado e que nessa questão eu estou equivocado. Ok? Só quero deixar esse recado a todos os testemunhos de Jeová que estão acusando, dizendo que eu estou falando contra Jeová. Eu não estou falando contra Jeová. Eu estou falando contra as publicações heréticas e os falsos ensinos que é dado através desta organização. E outra coisa, vocês se intitulam sendo a verdade, o único caminho e a única verdade que conduz à salvação. Outro erro herético, outro engano, outro falso ensino. Isso é completamente uma pessoa equivocada quando se diz isso, ok? Vocês não são a verdade, vocês não são o único caminho e ninguém é preciso estar ligado numa organização de homens, como são o Salão do Reino, para obter a salvação. Ninguém precisa associar-se às testemunhas de Jeová para ser salvo. Ninguém precisa andar junto com as testemunhas de Jeová para pregar o evangelho de porta em porta. Ninguém precisa ser um publicador ou um pioneiro regular ou simplesmente um ancião no Salão do Reino para ser salvo, ok? Portanto, Jesus mesmo deixou bem claro, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, vocês que ficam aí de porta em porta dizendo que é verdade só porque vão de porta em porta, se fosse assim, as outras religiões também seriam a verdade, porque os mormons também vão de porta em porta, de 2 a 2, e mais religiões também vão de porta em porta. Então, parem com isso, deixem essa parte equivocada de vocês. Se quiserem levar estudo bíblico para as pessoas, fale do amor de Deus, leve um estudo bíblico, mas leve a Bíblia, não leva livros, porque estes livros conduzem as pessoas à cegueira espiritual, completamente. As pessoas que se deixam elevar por estes livros, elas acabam entrando por um caminho de versículos isolados e de heresias, ao ponto de desacreditar que todas as pessoas estão erradas e nenhuma delas vão ser salvas, a não ser que elas venham se tornar uma testemunha de Jeová. Mais vídeos vão vir por aí sobre as doutrinas das testemunhas de Jeová, ok? Que Deus possa te abençoar ricamente, que você possa pesquisar mais nas suas crenças. Faça uma visita no fórum chamado Fórum Ex-Testemunhas de Jeová. Tem muitos anciões lá, muitos testemunhas de Jeová lá, que vão mostrar para vocês muitas coisas. Está lá muitos posts, muitos blogs, para esclarecer você. Não seja medroso, porque o seu ancião, se ele te diz que você não pode pesquisar estes sites porque são sites apóstatas, quero te dizer, eu nunca vi nenhum apóstata desassociar alguém. Mas sim, quem desassociam as pessoas são os anciões, ok? Se você também quiser se esclarecer mais, vá ao site Índice TJ. Lá também tem muitos artigos sobre as testemunhas de Jeová. E que você possa ser abençoado ricamente pelo próprio Deus, o próprio Jeová, ok? Fique na paz, Deus te abençoe.